Nós, humanos do século XXI, criamos muitos jeitos divertidos de preencher os poucos momentos livres de nossas vidas atribuladas. Nós cantamos e dançamos, surfamos e esquiamos, cabriolamos e nos afagamos e vemos TV. Mas qual diversão nós amamos mais do que as outras? Com certeza nós amamos gastar. Alguns dizem que a nossa obsessão por compras reflete uma certa decadência, uma certa autoindulgência. Mas eu digo que cada vez que pegamos um cartão plástico e usamos para comprar alguma coisa nova e reluzente, tomamos parte de uma tradição nobre, a evolução do capitalismo. Mas agora uma nova fase do capitalismo está sobre nós, a era do comércio eletrônico. Uma era que mudou a maneira como os negócios funcionam, o jeito como compramos e vendemos. Essa era foi anunciada por uma tecnologia transformadora, a World Wide Web, e por duas de suas empresas embrionárias, a Amazon.com e o eBay. É fácil esquecer o quanto essas empresas eram revolucionárias quando surgiram em cena na década de 90, como abalaram o núcleo do comércio. Desde a Revolução Industrial, as corporações sempre foram centradas no poder de autoexecutivos sentados em seus escritórios perto do céu, e o cliente praticamente era uma reflexão tardia. Mas então a Amazon e o eBay estavam criando todo um novo modelo de comércio, cuja base era pegar a internet e arrear o poder de uma grande massa de indivíduos aqui embaixo, no nível da rua. Eu me chamo John Heilemann, e como jornalista cobri a evolução do comércio eletrônico desde o início, convivendo com os caras e as minas que fizeram isso acontecer. A história que estou aqui para lhe contar é sobre as inovações de alta tecnologia que foram a base dessa revolução e sobre o enorme levante econômico a que deu origem. É a história de um boom, uma bolha, uma explosão e uma ressurreição. E é uma história que ajuda a explicar por que, apesar do que possamos pensar, que até mesmo as piores crises financeiras são uma coisa incrível, fantástica e inesperadamente boas para todos nós. A internet, eBay e Amazon. É quase um clichê, mas se você está procurando a próxima novidade em alta tecnologia, o melhor lugar para procurar é numa garagem. Ah, sim, a poderosa garagem. O lugar onde as maiores empresas iniciantes foram incubadas. Hewlett-Packard, Apple, a lista é interminável. A garagem que nos interessa hoje foi o local de nascimento da Amazon.com. Ficava nos subúrbios de Seattle e pertencia a um cara chamado Jeff Bezos. Bezos trabalhava em Wall Street no início dos anos 90, era muito analítico, viciado em planilhas, e quando a web surgiu, ele começou a pensar em uma maneira sistemática sobre as suas propriedades singulares e que tipo de coisas seriam ideais para vender. Ele fez uma lista após a outra e no topo sempre havia livros. Havia milhões de livros ativos e sendo editados no mundo, e você pode construir uma coisa online que não poderia existir de outra maneira. Não existe maneira de ter uma livraria física com milhões de títulos. Bezos lançou a Amazon no verão de 1995, por volta da época em que no Vale do Silício um outro cara novo, Pierre Omidyar, também estava pensando na web. Hoje, Omidyar é um multibilionário, mas na época era apenas outro programador de software idealista, mas que teve uma ideia interessante, a ideia que se tornaria o eBay. No início, Pierre Omidyar e Jeff Bezos partilhavam uma coisa em comum. Eles pensavam na web como um lugar para fazer negócios, não só para ficar brincando. Mas fora isso, Pierre era de Vênus e Jeff era de Marte. Eles não podiam ser mais diferentes. Enquanto Jeff era todo o plano empresarial, pesquisa de mercado e análise metódica, Pierre, bem, ele não tinha um plano empresarial, não tinha feito pesquisa de mercado. Ele era apenas um humilde programador de software que achou que a ideia de fazer um site de leilões online parecia bem legal. Era uma ideia da qual ele podia cuidar sozinho, digitando loucamente em seu computador. Eu achei que você talvez pudesse usar a web e usar o poder dessa tecnologia para reunir as pessoas em um só lugar, criar um mercado, um mecanismo de mercado que fosse realmente eficiente, onde pessoas comuns pudessem competir no mesmo plano com o pessoal de cacife muito alto. Então, era isso que eu me propunha a fazer com o eBay. Omidyar acreditava que um site de leilões na web seria mais justo e mais acessível do que qualquer mercado existente. Então ele decidiu fazer tudo acontecer sozinho em um fim de semana prolongado, em setembro de 1995.
E então eu me sentei no fim de semana do dia do trabalho, no meu home office, e comecei a escrever o programa. E ele era bem simples. Você podia criar um item, podia listar um item, podia obter uma lista de todos os itens que acabaram de ser criados, e então podia dar um lance por eles. Eram só essas 3 coisas. E eu estava pronto para começar. À medida que os primeiros visitantes começaram a pingar no site de Omidyar, as opções que encontravam eram bem escassas. Um monte de coisas relacionadas a computadores, mas uma diversidade de itens bem aleatória. Roupas íntimas e autografadas de celebridades, um caminhão de bombeiros de brinquedo, uma lancheira de super-herói. Meu Deus, isso parece o início de glória de uma empresa iniciante com potencial para ser uma empresa transformadora ou um monte de porcarias inúteis de segunda mão. Se pensou neste último, bem, esse é mais um motivo pelo qual você não é bilionário e Pierre Omidyar é. Então a Amazon e o eBay alcançaram um certo sucesso quase que imediatamente. Poucos meses após lançar o seu site, Omidyar faturava milhares de dólares em comissões, e nos primeiros 30 dias após a Amazon entrar no ar, os seus primeiros funcionários sentados em escrivanias feitas de portas e cavaletes que eles mesmos haviam montado, o site enviou livros para 45 países diferentes e para todos os 50 estados americanos. Um plano que havíamos criado exigia um crescimento bem lento e, de fato, tivemos de rasgar aquele plano empresarial e replanejar tudo, porque os primeiros clientes estavam aderindo a esse serviço muito rapidamente. Achamos que levaria muito tempo para as pessoas mudarem seus conceitos e decidirem fazer compras online. A sede original da Amazon era na parte mais miserável de Seattle e era praticamente um esqueleto. Mas apesar da natureza surrada de seu local de trabalho, os primeiros funcionários da Amazon estavam extasiados por fazer parte do sonho de Bezos. Todos os meus colegas estavam super empolgados. Eles sentiam que tínhamos apanhado o tigre pela cauda. E dava para sentir que não seria um local de trabalho comum. Todos tinham essa sensação de vamos fazer história aqui. O sucesso precoce da Amazon e do eBay não passou despercebido em Wall Street, onde certos analistas ficaram pasmos ao descobrir a velocidade com que a web estava se espalhando. Uma de suas figuras mais proeminentes era Henry Blodgett, que havia se tornado um dos garotos propaganda da bolha e mais tarde um dos bodes expiatórios por sua explosão. De repente, a empresa começou a apresentar resultados incríveis, um trimestre atrás do outro, e o tráfego ia muito além do que qualquer coisa que já haviam medido. Realmente foi incrível de olhar e dizer como pode estar crescendo tão rápido. Quanto? Bem, considere isto. Depois da invenção do rádio, levou 38 anos para que 50 milhões de pessoas o estivessem ouvindo. Com a TV, levou 13 anos. Mas uma vez que a internet foi aberta para o público em geral, levou apenas 4 anos para que ela tivesse 50 milhões de usuários. Esse era um crescimento explosivo com certeza, mas o que o causava? Bem, para responder isso, precisamos ser meio geeks. Temos de entender a colisão entre duas tecnologias e duas leis que as tornaram únicas na história da humanidade. A primeira tecnologia foi o chip de silício, governada pelo que se chama Lei de Moore. Cunhada por Gordon Moore, cofundador da Intel há mais de 40 anos, a Lei de Moore dita que a velocidade e a potência de circuitos integrados, de microprocessadores a chips de memória, duplica a cada 18 meses. Mas a sua reação a isso pode ser: e daí? O objetivo da duplicação é que, se no decorrer do tempo, você pensar em quantas etapas de duplicação são necessárias para conseguir um número absurdo, vê que não precisa de tantas etapas. Então, por exemplo, para ir a 1 milhão, você só precisa de 20 etapas. Então, em poucas etapas, você atinge um crescimento absurdo. Essa duplicação que desafia a lógica parte da habilidade dos engenheiros de fazer transistores cada vez menores, e é por isso que os computadores passaram de máquinas gigantes que ocupam salas inteiras a superpotentes laptops, no que se pode considerar um piscar de olhos. As inovações que aconteceram para se fazer transistores menores vão desde como você os coloca na superfície do silício até os materiais que usamos para fazer os transistores. Uma coisa que Moore entendia quando criou a sua lei era algo relativo aos engenheiros, que a primeira coisa que eles fazem a cada geração de chips mais densos é usá-los para fazer, imagine só,